De qualquer forma, acaba sendo um alívio para o trabalhador esse reajuste um pouco acima da inflação, tem um impacto nas contas públicas, é uma escolha do governo, foi referendado, aprovado pelo Congresso, é uma escolha política legítima. Se uma família de 4 pessoas for a uma rede de fast food, não dá para comprar uma promoção para cada um. Não dá sequer para ir no cinema em 4 e comprar pipoca. Então, esse aumento, ele é insignificante. R$ 1.412. Esse é o novo salário mínimo em vigor no Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2024. E como sempre, Amanda Klein não poupou palavras ao enaltecer o atual governo pelo aumento. Mas Cristiano Beraldo não poupou esforços e jogou na cara dela a real situação pela qual o povo brasileiro vem passando. É a mesma metodologia que sempre vigorou nos governos do PT, né, Brown? Que é aquela política, como a Luciana nos explicou, da inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes. Você passa a ter um reajuste real do salário mínimo. Lembrando que durante o governo Bolsonaro, os anos do governo Bolsonaro, os trabalhadores passaram sem qualquer tipo de reajuste do mínimo nos últimos 4 anos. Então, obviamente, é um alento. E havia uma perspectiva, inclusive no orçamento, a primeira versão do orçamento, de um aumento, inclusive, maior. Acho que era R$ 1.421 o valor inicial. A inflação acabou ficando um pouco menor, então você teve essa correção para baixo, 1.412, e permitiu, inclusive, uma engenharia aí, esse dinheiro que sobrou do salário mínimo, porque afinal de contas cada R$ 1 do salário mínimo representa alguns bilhões no orçamento, você conseguiu economizar, o governo conseguiu 6 a 7 bilhões de economia com orçamento e transferiu esses recursos para o PAC. O PAC teve uma perda importante no orçamento aprovado em relação ao que queria o governo, acho que de 6 ou 7 bilhões de reais, acabou ficando o valor final, né? O relator, que é do PL, do orçamento de 2024, queria cortar inicialmente 17 bilhões de reais do PAC, o governo foi acordando, esse valor ficou menor, mas uma parte desse valor foi para emendas parlamentares, ontem a gente debateu isso muito aqui, chegou a escorchante 53 bilhões de reais e, por outro lado, o PAC perdeu recursos e o salário mínimo também ficou com um valor um pouco menor. De qualquer forma, acaba sendo um alívio para o trabalhador esse reajuste um pouco acima da inflação, tem um impacto nas contas públicas, é uma escolha do governo, foi referendado, aprovado pelo Congresso, é uma escolha política legítima de você ter uma valorização, um reajuste real para o salário mínimo, por outro lado, você acaba tendo obviamente, uma pressão sobre as contas públicas, sobra menos dinheiro para as outras áreas, mas é uma política social importante, talvez uma das políticas sociais mais importantes que tenha, né? Entre elas, Bolsa Família e valorização do salário mínimo. Beraldo, a gente quer te ouvir também sua visão a respeito desse cálculo, dessa fórmula de cálculo do reajuste do salário mínimo, levando-se em consideração não só a inflação, como a Amanda explicou, mas também a variação do PIB nos 2 anos anteriores. É uma política bem-vinda, na sua opinião? Com política, você consegue formular discursos maravilhosos, coisas muito lógicas, que parecem assim um avanço. Mas vamos ser práticos. A gente está falando de R$90 de aumento. Se uma família de 4 pessoas for a uma rede de fast food, não dá para comprar uma promoção para cada um. Não dá sequer para ir no cinema em 4 e comprar pipoca. Então, esse aumento, ele é insignificante, sobretudo quando você olha que 50% das famílias brasileiras estão endividadas. Os juros no Brasil ao consumidor são exorbitantes, então você tem cartão de crédito cobrando 400% ao ano de juros e as famílias não conseguem repor a renda para pagar todas essas obrigações. Então, a situação das famílias no Brasil hoje é uma situação muito difícil. Não adianta só vir com esse discurso bonito que agora estamos repondo a inflação e papapá, porque a realidade não se consolida dessa forma. Basta a gente ver o que está acontecendo no IBGE. Nós hoje temos o IBGE claramente sendo conduzido com viés ideológico. Aí o número aceita tudo. Você consegue dizer que a inflação foi para lá, foi para cá, fez assim, fez assado. Agora, a realidade é a realidade de quem vai ao mercado. A realidade é de quem tem que pagar a conta dos filhos, tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar as contas do mês. E isso está muito difícil. Não há uma compatibilidade entre esse mundo vendido pelo governo e a realidade do cidadão, da cidadã. Esse é o problema que nós temos na condição econômica hoje.